E aí galera, eu sou o Correi, sejam bem-vindos a mais uma teoria do canal, dessa vez uma teoria sobre o arco de Elbaf. Quem seria o vilão do arco de Elbaf? Bom, nós já vimos através dos flashbacks da Big Mom que existe um personagem chamado Loki e ele tem grandes possibilidades de vir a ser o vilão do arco de Elbaf. A gente já conhece um pouco do Loki, muito por causa dos filmes dos Vingadores, e descobrimos um pouco de como esse deus age, né? Ele é um deus traiçoeiro, é um deus que tem um naipe de vilão, por isso que tá muita gente apostando que o Loki vai ser o vilão de Elbaf. Mas eu não queria simplesmente falar o que já foi dito. Eu quero dissecar um pouco essa teoria e trazer as ligações que vão aparecendo através dela. Primeiramente, no arco de Elbaf aparecerá um supernova. Parece que já é um padrão no Novo Mundo. Se a gente analisar desde o começo, tirando Zoro e Luffy, que são protagonistas, já tivemos a participação do LOL em Punk Hazard e Dressrosa. Tivemos depois a participação do Capone Bege em Zou e em Whole Cake Island. E agora no arco de Wano já temos a participação de muitos outros, que são o Eustace Kid, o X-Drake, o Basil Hawkins e o Scratchman Apu. E obviamente, junto com o Eustace Kid, provavelmente vamos ver o Killer também. Então, tirando Luffy e Zoro dessa equação, dos 9 supernovas já foram apresentados ou serão apresentados 7. O que nos sobram apenas 2, a Jeolibune e o Urouge. Eu acredito que a Jeolibune está sendo construída para protagonizar ou participar de um arco mais relacionado com o governo mundial. Então, para Elbaf, eu estou apostando todas as minhas fichas na participação do Urouge. E falando um pouco mais sobre o Urouge e analisando a trajetória dele até aqui, eu consegui encontrar uma certa tendência na história dele. Primeiro, ele é da raça dos Bilkans, que é a mesma raça do deus Enel. Enel, que era usuário da Gorogoro no Mi, que é a fruta do relâmpago ou da tempestade. Da eletricidade, podemos dizer, né? Curiosamente, após a batalha de Marineford, a primeira ilha que Urouge visitou no Shinsekai foi a ilha Raijin. E Raijin, traduzido do japonês, significa Deus do Relâmpago. Então, estão observando aí uma tendência. Depois, a outra participação dele foi no arco de Whole Cake Island. Foi contado através de um flashback que ele foi até lá, ele lutou contra o Snack e fugiu depois. Segundo o personagem Pound, parece que a Big Mom, em sua raiva, acabou manifestando uma tempestade. E além da tempestade, temos também o home dela, que pode ter participado disso, que na época era dela o home Zeus. E todo mundo sabe que Zeus, na mitologia grega, é o deus do relâmpago, ou deus do trovão. Então, parece que está forçando essa tendência aí, sempre o Urouge estando relacionado com isso. Em Elbaf, quando a gente fala do Loki, automaticamente a gente se lembra do outro deus nórdico, que é um dos mais famosos, talvez o mais famoso de todos, que é o Thor, que também é o deus do relâmpago, o deus do relâmpago da mitologia nórdica. Então eu estou começando a achar que o Oda está traçando o caminho do Urouge para isso, forçando essa tendência para que ela aconteça. Dito isso, temos duas grandes possibilidades. A primeira possibilidade seria o desenvolvimento de um personagem chamado Thor no arco de Elbaf. E esse personagem estaria relacionado com o relâmpago, de alguma forma. E a segunda, que talvez é a mais esperada, seria a volta do Enel. Tem muita gente especulando isso, todo o arco, tudo o que acontece, o pessoal especula a volta do Enel. Mas dessa vez eu tô achando que é possível. E por uma outra conexão. Quando foi mostrada a ilha de Elbaf pela primeira vez, no flashback da Big Mom, foi mostrado também uma estrutura enorme, maior do que os montes que é possível ver no horizonte da ilha. E todo mundo está especulando que essa estrutura pode ser a famosa árvore Yggdrasil. Ela vem da mitologia nórdica também, que é a inspiração do arco, e é uma árvore que liga a ilha aos céus. Então essa conexão pode ser ligar os gigantes de Elbaf, da ilha, com os personagens da Ilha do Céu.
que seriam, no caso, os Bilkans, da raça do Enel e do Uroji. Então eu acho que existe uma grande possibilidade de desenvolver uma história ali muito bem entrelaçada entre essas duas raças, né? Gigantes e povo do céu. Por dois motivos. O primeiro motivo seria para enriquecer o arco, obviamente, né? Trazer Enel de volta, ou criar um personagem que seja equivalente ao Loki, no caso o Thor, seria já algo muito rico. Mas também existe uma outra possibilidade, que seria a arma ancestral Uranus. Ela pode ser a última arma a ser revelada sua forma, etc. E pela inspiração dela, pode ser que essa arma esteja relacionada com o céu. O deus Urano, deus grego, relacionado com o céu, assim como Poseidon, deus dos mares, relacionado com o mar, e Pluto, que é na verdade inspirado no Hades, né? Pluto é o nome romano para o deus Hades, que é o deus do mundo dos mortos. Então eu estou começando a achar que esse arco pode ser fenomenal se fizer uma ligação desse tipo, trouxer grandes personagens, desenvolver uma grande história e possivelmente falar um pouco da arma ancestral Uranus. Falando um pouco da ligação do Loki com o Uroji, eu acredito que o Uroji está sendo usado desde quando ele começou a navegar no Shinsekai. A gente pode lembrar na ilha Raijin que ele foi recebido por uma velha senhora chamada Kasa. A gente não sabe muito sobre ela, mas eu estava pesquisando sobre a mitologia nórdica, sobre o Loki, e uma das coisas que a gente sabe é que um dos poderes do Loki seria se passar por outras pessoas, se transformar em outras pessoas. Então eu acho que ele se transformou nessa velha senhora. Naquele momento ali, o Uroji estava falando com o Loki. Eu tive um pouco mais de certeza disso quando nas minhas pesquisas eu descobri que uma das facetas do Loki se chama Poco, e é a faceta de uma velha senhora. Então fez todo sentido para mim. Eu acho que naquele momento ele já estava usando o Uroji. E explicando por que ele está usando o Uroji, a gente tem que voltar para a história da Big Mom e da rixa dela com os gigantes. Isso já foi dito muito, né, na história da Big Mom, que ela odeia gigantes, e foi explicado uma das razões para isso. Que além do flashback dela, onde ela viveu em Elbaf por algum momento, ela tentou tomar para si o poder dos gigantes, fazendo o que ela sempre faz, casamentos arranjados. Então ela prometeu a mão da Lola para o Loki, mas acabou que a Lola desistiu. Ela tentou ainda assim usar a Chiffon para enganar o Loki descobriu e só piorou a relação da Big Mom com os gigantes. Então a gente começou a olhar de uma forma unilateral essa rixa da parte da Big Mom para com os gigantes. Mas se a gente pensar também da parte do Loki, que perdeu a noiva, ele tem muitas razões para odiar a Big Mom. Então acho que esse seria o grande motivo de ele ter lá no começo em Raijin Island ter feito alguma coisa com o Uroji para enganar ele e ter feito ele ir até Whole Cake Island para enfrentar a Big Mom. A gente sabe que o Uroji não tem força para isso ainda, mas ele ao menos conseguiu derrotar um Sweet Commander, que foi o Snack. Então eu acredito que o Loki está usando o Uroji para se vingar da Big Mom. É bem fácil imaginar como o Loki estaria usando o Uroji. Nas cenas do Uroji em Balloon Terminal, quando ele está junto com seu bando se recuperando dos ferimentos, aquela cena onde o Kaido pula, a gente consegue ver em detalhes o bando do Uroji. Não só o Uroji, mas seu bando inteiro tem a aparência de monges budistas. Então pode ser que o objetivo do Uroji e do seu bando seja o mesmo dos monges budistas, que é encontrar a iluminação, encontrar os deuses ou Deus e descobrir o seu propósito. Se a gente se lembrar lá no passado, no arco de Little Garden, onde os gigantes Dory e Brog estavam lutando, Dory afirma que existe um Deus em Elbaf, um Deus que julga e sempre está certo. Então o Loki, sendo da realeza de Elbaf, ele provavelmente é uma das pessoas que estão mais próximas desse Deus. Então ele consegue fazer com que o Uroji seja levado até esse Deus, porque esse é o objetivo do Uroji. E através disso ele vai fazer de alguns artifícios para enganar o Uroji no meio do caminho e subornar ele e manipular ele de alguma forma. Eu acho que essa, apesar de simples, seria uma forma justificável para que ele esteja usando o Uroji. Então, finalizando, eu acredito que o Loki será sim o vilão do arco de Elbaf. O Uroji será um vilão num primeiro momento.
até ele descobrir que está sendo usado. Depois ele pode passar a ser um aliado. E o arco de Elbaf pode ser um dos melhores arcos até o momento, porque pode apresentar essa ligação com a raça dos Bilkans, pode trazer o Enel de volta, pode falar da arma ancestral Uranus, enfim, dá para fazer muita coisa legal. Eu espero que vocês curtam essa teoria, postem seus comentários aí, divulguem essa teoria também. E por enquanto é isso, galera, fiquem antenados aí e até a próxima.